Foram feitas também, pelos senhores jornalistas, várias perguntas quanto às confederações. Já queria deixar um pouco claro aqui também que a primeira fase das confederações, o Fernando Lázaro, que é o nosso analista, e o Tomás, estará presente na primeira fase das confederações e vão assistir em loco toda a primeira fase para depois reportar ao Tite algumas questões. Na sequência, eu e o Tite vamos acompanhar a semifinal e final. Então, deixo aqui claro a nossa programação, que muitos de vocês perguntaram. Quanto à programação de Melbourne, vocês fiquem à vontade também. Não vou passar também a semana de trabalho, que eu acho que não tem necessidade, mas fiquem à vontade caso vocês tenham qualquer dúvida. E agora eu passo a palavra ao professor Tite e, logo na sequência, ao Fábio também, que ele tem alguns pontos para colocar, e daí, na sequência, abrimos para as perguntas. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Convocação. Diego Alves, Valência. O Everton, Atlético Paranaense. Ederson, Benfica. Defensores. Davi Luiz, Chelsea. Gil, Shandong Luneng. Gemerson, Mônaco. Rodrigo Caio, São Paulo. Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Alexandro, Juventus. Fagner, Corinthians. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Rafinha, Bayern. Meio-campistas: Fernandinho, Manchester City. Juliano, Zenit. Lucas Lima, Santos. Paulinho, Guangzhou, Evergrande. Felipe Coutinho, Liverpool. Renato Augusto, Beijing. Rodriguinho, Corinthians. William, Chelsea. Atacantes: Diego Souza, Sport Recife. Douglas Costa, Bayern. Gabriel Jesus, Manchester City. E Tyson, Shakhtar. Pode passar. Pode já seguir. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Nós queríamos comunicar que, para essa convocação, nós levamos em consideração alguns aspectos. Como, por exemplo, os atletas que jogam, que atuam na Europa, as férias desses atletas. Alguns deles não têm férias já desde 2013, como, por exemplo, o Neymar e o Dani Alves. Levamos em consideração também atletas que, porventura, estejam lesionados ou estejam voltando de lesão, ou que não estão atuando em 100% de suas condições físicas. E também os atletas que estão na final da Champions League, que será realizada no dia 3 de junho. Evidentemente que critérios técnicos são importantes também, como é o caso de alguns atletas que estarão, por exemplo, o Alexandro, que estará na final da Champions League e está na convocação. Isso o Tite poderá explicar a vocês melhor. Então, agora nós temos uns 2 minutos para vocês passarem a lista. E, repetindo uma informação, nós estamos ao vivo para 300 rádios, mais de 300 rádios agora. Tá aí, direto da sede da CBF, vimos um pouquinho o Edu Gaspar e o Tite, Eugênio Leal, atendendo 2 dos seus desejos. E o Fábio Marceridian é importante ali, o esclarecimento do Marceridian também, nos critérios dessa convocação, né? Que deixou bem claro que o Tite está privilegiando férias para alguns jogadores, né? E vai observar, né, Eugênio? É a chance que tem para observar. Então ele abriu bem aí a gama de opções dele, né? Vários jogadores que não vinham sendo chamados. O Gemerson, que foi muito bem no Mônaco, grande campanha do Mônaco, campeão francês e chegando até a semifinal da Champions, é uma das novidades, o jogador revelado pelo Atlético Mineiro. O Rafinha, do Bayern de Munique, jogador já em estágio bem avançado da carreira, mas joga num grande clube do mundo, com certeza tem muita coisa a agregar à seleção brasileira. Rodriguinho do Corinthians, olha aí, muita gente torce o nariz, eu venho falando do Rodriguinho já há algum tempo, vive um grande momento,
tendo mais uma vez chance em seleção brasileira. O Tyson voltando, jogador que ele, Tite, tinha convocado na primeira partida, né? A primeira convocação do Tite, ele trouxe o Tyson, campeão ucraniano com o Shakhtar. Davi Luiz. Então, o Davi Luiz voltando à seleção brasileira, depois de um longo tempo afastado, campeão pelo Chelsea, volta por cima, de repente voltando num time ajustado, pode evitar os erros que ele vinha cometendo, uma seleção que ele abre completamente. Né? Trouxe, é claro, manteve algumas peças, mas ele abre possibilidades e dá oportunidade a muita gente de dizer, ó, tô aqui. Vamos acompanhar, está começando agora a entrevista coletiva do Tite. A gente sobe o som aí da pergunta. Algum jogador que gostaria, se pudesse citar, por favor. Eu coloquei, talvez, eu disse assim, oportunidades, não de convocação, mas também de colocá-los em jogo, acrescentando o aspecto. Porque uma avaliação que ela tem do profissional, ela é de treinamentos, ela é de sequência, e ela é de jogos também. Né? E é uma oportunidade que nós criamos, e essa oportunidade de colocar os atletas para ter enfrentamentos de alto nível. Então, alguns, levando em consideração o aspecto saúde, o vencer ele tem que ser melhor, mas eu não posso colocar em risco. É irresponsabilidade de uma entidade toda, é uma responsabilidade do seu técnico, de não expor os atletas daqui a pouco a uma situação importante que possa causar um prejuízo maior em termos de saúde. Então, levou-se em consideração. Outros, por exemplo, o Coutinho especificamente, porque a busca de utilização na formação da equipe num setor de meio campo, e não só do jogador na função que ele vem exercendo, mas uma versatilidade maior dele. Então, tu tem, assim como outros jogadores, essa condição. Então, formação da equipe, estruturação da equipe, uma verdadeira oportunidade, mas também preservando alguns atletas no aspecto de saúde. Mas não teve, todos aqueles, com exceção de alguns atletas que possam ter tido uma condição clínica, médica, talvez o Firmino talvez pudesse ser inserido então, vale em cima a pena disso. ressaltar, por exemplo, o caso do Firmino. O Firmino não jogou a última partida pelo Liverpool e provavelmente jogará agora nesse final de semana. Mas, nas últimas 3 semanas, ele vem sendo administrado as cargas de trabalho com ele. Ele praticamente vem jogando, ele não vem treinando. Porque ele tem uma lesão aguda no seu adutor. Nós entramos em contato com o departamento médico do Liverpool, o Dr. Rodrigo falou com o médico do Liverpool, e ele nos passou todas as informações a respeito do Firmino. Então não há por que correr o risco de saúde desse atleta. Ele precisa parar para tratar o seu adutor, o seu pubis, não está diagnosticado como uma pubalgia, mas como uma lesão crônica do seu adutor. Se ele não parar, aí sim ele correrá um risco à sua saúde. E o que nós não queremos e o que nós preservamos nessa convocação e tomamos muito cuidado nesse aspecto. Exemplificando um outro nome, o Diego do Flamengo poderia estar aqui. Se tivesse dado uma continuidade, ia concorrer com o Renato. Eu não tenho condição. Se tivesse trabalhado, eu não sei se a convocação não estaria com ele. Por quê? Porque o desempenho até esse momento é que faz a gente julgar e a gente está trabalhando para convocar. Cícero. Tite, à sua direita aqui, o Cícero Melo da ESPN. Bom dia a todos aí na mesa, Edu, Marcelo. Como sempre, nas convocações, eu peço para você fazer um breve comentário das novidades da seleção. Me parece que aqui as novidades são o Rodriguinho do Corinthians, o Gemerson e a volta do Gabriel Jesus, que é sempre uma novidade, já não vem sendo convocado há algum tempo. E aproveito para te perguntar, não sei se você tem acompanhado as mídias sociais nesse momento político terrível que a gente está passando. Tem tido várias montagens com você com a faixa de presidente. Como é que você leva isso? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira com algo muito sério. E que eu não tenho o mínimo de condição talvez até de brincar com ela, porque é uma responsabilidade muito grande, mas vejo como uma brincadeira. As novidades, o Rafinha não tinha sido convocado, a gente acrescentou. Um jogador que tem 135 jogos, campeão alemão. Gemerson, um jogador que foi seleção do campeonato 2015, campeão francês, semifinalista da Champions,
nós estivemos acompanhando em loco o seu desempenho, né? Tem todas as credenciais para estar nesse aspecto. O outro jogador que tu colocou, Rodriguinho, na apresentação no jogo que nós tivemos, foi um dos destaques contra a Colômbia, foi um dos destaques do Campeonato Paulista, né? Assim como eu falei, ele concorria ao Diego, ia ser uma concorrência boa. E eu procuro sempre colocar, e deixo isso muito claro, os atletas devam concorrer com lealdade. Quanto mais nível técnico, olha para o lado e vai ter atletas de alto nível jogando. E produzam mais. Só sejam leais. E compete a nós, enquanto comissão técnica, direcionar esse trabalho. Mas que essa competição ela deva existir. Ela eleva nível técnico. Estou falando do Diego com relação ao Rodriguinho. Pode ser que seja o Diego, mas no momento é Rodriguinho. E até com esses 24, ele é Renato, ou ele é Juliano, ou ele é Fernandinho, ou ele é Casimiro. Né? Outro jogador mais, Alexandro, fez todo o campeonato, e aí eu tenho números que coloca a defesa menos vazada, e está na final, fazendo uma grande Champions, à mercê de ser campeão italiano, um jogo ainda mais bem encaminhado, campeão da Copa da Itália, então credencia. Mas não deixa de pensar no Jorge, porque entendo que o Jorge é um jogador que daqui a pouco, futuramente, deva estar aqui. Ou de um Gabriel do Atlético Mineiro, que é a versão Marquinhos do Brasil, é o Gabriel. Então, nós temos todos um acompanhamento o máximo possível para que a gente possa, em cima do momento atual, mas em cima dessas condições e de oportunidades também para jogar, a convocação. Gabriel, ele teve 70 dias fora, né? Está retomando, não tem um lastro muito grande. É importante ele também dar continuidade a esse momento. Por quê? Porque o entrosamento, a possibilidade de utilização desses jogadores da frente, ele rodar e jogar mais dentro da seleção, um atleta jovem, também no aspecto tático importante. Oi, Tite, bom dia, aqui ao fundo. Ricardo Lai, Fox Sports. Tite, como é que vocês da comissão técnica estão planejando para manter esse nível, né, de competitividade? Porque a gente está aí faltando muito pouco tempo para a Copa do Mundo, né? E muita gente cita, né, o Brasil hoje como o favorito se fosse hoje, né, a Copa do Mundo. E como é que é o planejamento até chegar lá e conseguir manter esse nível, né, de competitividade, lembrando que aconteceu na Copa passada, né, o Brasil ganhou a Copa das Confederações um ano antes e vinha com um grande favoritismo, assim. São etapas de construção de equipe. Qualquer comparativo que se faça anterior, a gente pode direcionar para um lado ou para o outro. O que eu procuro fazer agora? É deixar bem clara essa competição entre os atletas. E que o alto nível, ele é assim. E ele é salutar assim. Então, todos os outros que não foram convocados, agora eles têm que olhar para o lado e dizer assim, ó, cara, está jogando muito, o Gemerson jogou muito. O Rafinha foi campeão. Porque é assim. Sim, é assim. E as coisas são assim, elas devem ser leais. E quando se forma um grupo, e essa também é uma oportunidade, de formar uma equipe forte, e não uma individualidade. Eu sempre tenho colocado essa ideia. E também é uma grande oportunidade agora de consolidar, de botar para jogar, de terem atletas de alto nível, preservando alguns. Tite, bom dia aqui no meio, Igor do Lance. Duas questões. Primeiro, sobre a ausência do Neymar, queria saber se, como os amistosos da seleção são sempre fontes muito importantes de renda, questão comercial, a gente sabe que é um evento muito importante, principalmente para quem financia e para a própria CBF para arrecadação de recursos. Você precisou negociar com algum... Não sei se vocês da comissão ou sabe se alguém da diretoria precisou negociar com alguns organizadores ou patrocinadores a questão do Neymar, ou isso ficou meramente na parte técnica. E sobre o Rafinha, né, porque ele tinha recusado convocação anterior na seleção, você teve uma conversa especial para ele, entre aspas, voltar a ser brasileiro, para vestir a camisa da seleção? Eu vou colocar uma parte depois, o Edu pode colocar. Nós nos reunimos, eu, o Edu,
Rogério Caboclo e o presidente Marco Polo. E ele nos colocou da seguinte forma: o que é melhor para a seleção brasileira de futebol, o faça, independentemente de nomes. Esse foi o posicionamento de toda a direção. Então, o Cunha, ele é técnico e de preparação da equipe. Foi essa a colocação. Está respondido. Mas foi feito, sim. É óbvio que eu me atentei a esse fato e por isso que organizei uma reunião junto com o presidente, com o doutor Rogério, para expor a nós, né, toda essa situação, e foi passada da forma que o Tite falou, que nos deu a segurança e a tranquilidade para que o Tite pudesse tomar uma decisão assim como ele achasse pertinente. Aí vale a pena ressaltar que o Neymar, desde 2013, que não tem uma interrupção total, né? Foi a Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, América 2015 e Olimpíada 2016. Então ele necessitava aí de uma interrupção, ele necessita de uma interrupção para que possa estar em plenas condições físicas para 2018. Nós temos essa preocupação, volto a dizer, com a saúde do atleta. Por isso que nós levamos muito esse aspecto em consideração. A gente vai jogando um pouquinho até para passar essas informações para vocês. Eu vou pegar um jogo que nós fizemos contra a Bolívia e que nós conversamos. Eu conversei com o Neymar, ele disse assim: o Luiz Henrique programou os próximos 5 jogos e que eu fosse descansar. Aí o Messi machucou e eu tive que jogar, e ele veio para jogar o 10º jogo seguido, com uma possibilidade muito grande e um risco de lesão. E aí fica no impasse o técnico: eu coloco para jogar, busca preservar, olha a saúde, digo não, nós precisamos, é importante que tu jogue. Então a gente sempre procura equilibrar para não expor esse lado de não vencer a qualquer custo. Do Rafinha, conversei com ele, liguei por telefone, sim, conversei com ele já na sua sequência. Um mal entendido em relação à situação anterior, que não convém, mas me convém essa predisposição. Professor, gostaria muito, sim, quero, busco, é meu objetivo pessoal, é meu objetivo particular, é uma realização. Aliás, como os outros que não foram convocados também nos colocaram, né, Edu? Pô, professor, a gente queria estar junto, mas entende? E que bom ter esse sentimento. E que bom que as pessoas que estão ouvindo do outro lado, os torcedores, saibam que os atletas que mesmo estão de férias gostariam de estar aqui para jogar. Porque eles também sabem que a concorrência ela é importante. Porque eles também sabem que dizer, pô, cara, vai entrar um outro no meu lugar ali e vai jogar, vai encher a cabeça do homem. É verdade. Mas esse sentimento, esse amor, que o Napoleão ontem, numa conversa dentro da minha sala, ele colocou, ele disse: professor, que sentimento legal a gente está sentindo. Então, de reportar esse sentimento que os atletas também, de alguma forma, sentem. Me permito agora também falar isso. O Rafinha também dentro desse contexto. Tite, bom dia. Raíza aqui. Eu queria que você falasse um pouco desse retorno do Davi Luiz, né? O Davi Luiz, ele voltou a jogar muito bem pelo Chelsea, mas atuando ali como um terceiro zagueiro no 3-5-2, o que você não usa na seleção brasileira, né? Eu queria saber quais são os teus planos aí para o Davi Luiz. Perfeita a pergunta em termos táticos, a resposta em termos táticos. Se o Bielsa estivesse aqui, ele ia falar que é um jogador polifuncional. Assim, Rodeia. Eu diria, eu coloco de uma forma mais simples, um jogador versátil, que deve ter mais de 20 jogos importantes, decisivos, jogando como um primeiro meio-campista ou como um defensor, assim como o Rodrigo Caio é. Ele tem essa versatilidade de utilização, numa primeira função ou numa função mais atrasada. Pode ser utilizado no jogo contra o jogo anterior da final do Mundial. Ele jogou contra o Monterrey do México, e eu estava assistindo, porque nós íamos enfrentar o Chelsea, jogou como primeiro meio-campista, né? Depois, no jogo contra nós, na final, jogou como defensor. Então, ele tem essa versatilidade para jogar. Pode ser utilizado de uma forma ou outra. Campeão inglês, retomou um alto nível, merece estar a sua convocação.